No início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados, eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Boa noite, amigos e colegas da 8ª fase de comunicação social. Hoje vamos falar a respeito do tema A necessidade da voz da sociedade civil organizada na concretização dos direitos humanos. O artigo traz dados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos de Direitos Humanos da UFMA, que foi feita no primeiro semestre de 2009, trazendo alguns indicadores sobre a reflexão acerca do tema dos direitos humanos. Do total dos entrevistados, 23,6% entendem que as entidades dos direitos humanos ajudam e 22,2% que os que mais se beneficiam são aqueles que cometem crimes. O padrão civilizatório ocidental está baseado em 3 pilares: a paz, a democracia e os direitos humanos. A teoria dos direitos humanos tem 2 princípios básicos.
a universalidade e a indivisibilidade. Os direitos humanos se referem à promoção ética universal, que busca garantia de conteúdo pelo mundo, sendo estes civis, sociais, econômicos e culturais, e também ditos aqueles novos, que é como aqueles ligados à questão ambiental, a serem realizados de formas integrada, interdependente e indivisibilidade, a todos os seres do planeta Terra, diferentemente de todos em todos os lugares. Os direitos humanos promovem um padrão civilizatório, vinculando as práticas políticas e também práticas econômicas. Mas, no entanto, ainda que se constituam novos instrumentos dos direitos humanos, seja via a tratamentos internacionais ou tribunais, ainda que se constituam novos instrumentos dos direitos humanos, seja aos tratamentos internacionais ou via tributal, também internacional, especificamente para a apuração de violações dos direitos humanos. As pressões políticas ideológicas no mercado vão contramão à inclusão do mercado universal, pois separam os consumidores, os excluídos, os invisíveis, por uma lógica individualista e insustentável do próprio capitalismo. Todos os poderes do Estado e entidades de direitos humanos, seja o poder legislativo, o poder judiciário ou o poder executivo, tanto que no Estado brasileiro pode ser responsabilizado internacionalmente ao âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela violação de direitos humanos por qualquer um dos poderes, ainda que as medidas provisórias, como no caso do presídio de Urso Branco, onde 37 presos foram brutalmente assassinados, mesmo que o ato configure como um ultravires, ou seja, que a violação ocorra num excesso de sua competência. Há pouquíssimos casos de responsabilização internacional na República Federativa do Brasil, por violação de direitos humanos, certamente muito mais devido à recente submissão do Brasil à jurisdição da Corte ao desconhecimento generalizado dos seus procedimentos pela sociedade brasileira, que deixa a inexistência em suas violações. 23,6% entendem que as entidades ajudam e 22,2% acham que as maiores beneficiadas com os direitos humanos são os que cometem os crimes. O papel da sociedade civil organizada, a mundialização de baixo para cima, diz respeito à fraca participação dos indivíduos no âmbito da cidadania e um descrédito nas possibilidades de resgate das promessas da modernidade. Numa menção à formação de uma cidadania mundial composta por indivíduos que se engajam por meio da sociedade civil organizada, estão as organizações não governamentais, ONGs. Elas, além de agregar pessoas com objetivos comuns e solidários, vão além dos seus interesses unicamente individuais, para buscarem a efetivação de direitos em favor dos outros. Estas organizações vêm contribuindo significativamente para a formação de uma opinião política mundial em torno de determinadas questões. As campanhas internacionais da sociedade civil organizada, com representantes nas sociedades nacionais, têm condições de agir de maneira muito mais estratégica e eficiente para pressionar as autoridades estatais em prol dos objetivos humanitários em pauta. A sociedade enfrenta problemas sociais nas esferas locais, territoriais, nacionais e internacionais. Com isso, existem as organizações que monitoram esse tipo de desorganização social, como é o caso da Campanha Internacional pela Irradiação nas Minas Terrestres, que é composta por um grupo de ONGs, juntamente com a ICPL, que assumiu nos anos 90, juntamente com estados, na proibição, uso, transparência, comércio de minas, da remoção de minas. Com isso, a conquista veio do marco internacional jurídico em 3 de dezembro de 1997, que foi
a Convenção sobre a Proibição, Uso, Armazenamento, Produção, Transparência de Minas Interpessoais sobre a Destruição. O Tratado de Ottawa ocorreu num processo aberto juntamente com a sociedade civil, que foi na elaboração, na realização de investigação juntamente com estados para a fiscalização da destruição de minas. Para finalizar, conclui-se que há um círculo vicioso entre desconhecimento e efetividade dos direitos humanos. Quanto menos se conhece, menos se promove. Assim como, quanto menos se promove, menos se conhece. A reversão deste quadro está nas mãos de todos os atores sociais, principalmente do Estado. Mas entendemos que tal reversão demanda inevitavelmente um maior e mais qualificado protagonismo cidadão, seja por meio de ONGs, pelas universidades, pelas empresas, pela mídia, enfim, numa sinergia produtora de cidadania e promotora de direitos humanos.